Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e nós estamos aqui hoje no nosso canal com Química com Gigo. E hoje, na nossa 19ª aula, nós vamos falar sobre o assunto sobre forças intermoleculares, um conceito dentro da parte de ligações químicas, muito comum em vestibular, hein? Tá? Pessoal, não esquece de colocar aí, por favor, o nosso famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever também no nosso canal, apertando aí o sininho, para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, recomenda as aulas aí para um amigo. Às vezes ele também tem dificuldades em química, e aí ele pode aproveitar as oportunidades aí que a gente está oferecendo. Tá legal? Então vamos lá. Vamos ver a parte de forças intermoleculares. Muito bem. Para a gente estudar a parte de forças intermoleculares, é fundamental alguns pré-requisitos, tá bom? Então, aqui você precisa saber muito bem montar ligações covalentes, né? Saber identificar geometria espacial e saber identificar a polaridade das moléculas, tá bom? É justamente baseado no conceito da polaridade que a gente vai entender a questão das forças intermoleculares, tá? A gente quer ver a interação entre moléculas, tá bom? Bom, a gente sabe que nós temos basicamente dois tipos de moléculas: moléculas polares e moléculas apolares. O que são as moléculas apolares? São aquelas cujas forças de vetor momento de dipolo resultante é zero, certo? Então, eu vou começar especificamente por essa questão da polaridade. Então, moléculas apolares, o vetor momento de dipolo resultante é nulo, tá bom? Não significa que ele tenha ligações apolares. Significa que o resultante dos vetores é nulo. Então, a molécula como um todo não tem polos, mas ela pode se chocar. E aí há um deslocamento do vetor momento de dipolo e aí aparece uma polaridade. Quando você tem um composto polar no meio de um monte de compostos apolares, o que vai acontecer? Um fenômeno físico chamado de indução. Então, vai induzir todo mundo ficar carregado de polos. E aí, o que o positivo de um faz no negativo do outro? Atrai. Então, vai aparecer uma força entre moléculas, intermolecular, certo? Essa força entre moléculas apareceu porque o vetor foi induzido. Por isso que ela é chamada de forças entre dipolos e dipolos induzidos, certo? Ou também conhecida como forças de Van der Waals, conhecido no caso das moléculas apolares também por forças de London, tá? Então, toda vez que a molécula for apolar, há uma interação entre elas chamada de dipolos induzido, ou dipolo induzido. Tudo bem? Essa força não tinha, ela apareceu. Por isso, ela é uma força fraca, tá bom? Depois a gente vai ver para que serve esse fato dela ser forte ou fraca, beleza? Mas veja, nesse caso, precisou aparecer o vetor momento dipolo. E se a molécula já tiver? E se a molécula for polar? Veja que entre hidrogênio e cloro é uma molécula linear, tem só dois átomos, né? O vetor momento de dipolo já está aqui na molécula, do mais para o menos. Então, apareceu aqui aquela carga fictícia, que é o delta, né? De mais para menos aparece um vetor momento de dipolo. Então, a molécula é polar. O que o menos do cloro vai fazer no mais do hidrogênio? Vai atrair. Vai aparecer uma força entre moléculas polares. Então, nesse caso, não precisou induzir. O vetor já existe
Então, ela é chamada de forças entre dipolo permanente, também conhecida como forças de Van der Waals. Ué, William, mas aí ficou difícil, hein? Porque como é que eu vou fazer uma questão de múltipla escolha se os nomes são todos iguais? Normalmente, escuta o que eu estou te falando, hein? Normalmente, para moléculas apolares, a gente procura nas alternativas Van der Waals. Para moléculas polares, a gente procura nas alternativas dipolo ou dipolo permanente. Tá bom? Normalmente. Agora, para questões abertas, é melhor você colocar os dois nomes. Escreve nas duas, forças de Van der Waals, entre parênteses, para as apolares, dipolos induzidos, e para as polares, dipolos permanentes. Aí tem os dois nomes, não há o que ser questionado, tá bom? Agora, você vai precisar dar uma olhadinha para ver, quando a questão for de múltipla escolha, para ver o que está aparecendo nas alternativas, tá? Veja que quando a molécula for polar, esse vetor já existia. Então, essa diferença entre eles aqui, ó, essa atração entre moléculas, já é uma atração mais forte. Tudo bem? Basicamente, só tem as duas. Tudo bem? Agora, veja. Para que exista essas cargas, são necessárias uma diferença de eletronegatividade. E aonde que a diferença é maior? Entre o hidrogênio, que está no extremo da eletronegatividade, com flúor, oxigênio e nitrogênio, que estão no outro extremo da eletronegatividade. Então, se essa interação for mais forte, essa interação será maior. E aí nós temos um nome especial, que é o caso quando nós temos hidrogênio ligado com FON, sendo atraído por FON da outra molécula. Não precisam ser moléculas iguais. Eu poderia ter, por exemplo, um nitrogênio atraindo um hidrogênio da água, tá bom? Então, existem interações chamadas interações por ligações, tinha um nome antigo, né? A gente já usava o termo pontes de hidrogênio, né? Hoje a gente usa mais o termo ligações de hidrogênio. Agora vejam, ligações de hidrogênio não é hidrogênio-hidrogênio. Ligações de hidrogênio é uma interação entre moléculas, quando você tem hidrogênio ligado com FON, flúor, oxigênio, nitrogênio, sendo atraído por FON da outra molécula, flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá bom? Elas não precisam ser moléculas iguais. Você pode ter interações entre moléculas diferentes com a mesma situação, tá bom? Como essa diferença que é maior, essa força que é muito forte. Então, ela é um caso especial do caso das situações das moléculas polares, tá bom? Mas vejam que até aqui eu só tratei de ligações covalentes. Ligação iônica também tem essa possibilidade, William? Tem, porque na ligação iônica já existem as cargas. As interações são muito mais fortes. Essas cargas podem, inclusive, interagir com moléculas. Então, nós temos a situação íon-molécula. Um sódio, por exemplo, dentro d'água. Olha lá, tem uma interação entre um íon e dipolo. Nesse caso, uma interação também muito forte, tá? Porque aqui, obrigatoriamente, você tem a carga, né? A carga que está surgindo aqui na molécula é apenas por uma diferença de eletronegatividade. É um deslocamento da nuvem eletrônica, tá? Por isso que aparecem essas carguinhas. Aqui não. Aqui já tem a carga, né? O sódio perde o elétron, por exemplo, para o cloro, para formar a ligação iônica. Não é assim? Então, essa interação aqui também é muito forte. Agora, a pergunta é, para que me serve esse fato de ser muito fraco ou muito forte? A gente precisa nos lembrarmos que, para mudar de estado físico uma substância, passar de sólido para líquido,
de líquido para gasoso, você precisa quebrar essa interação entre eles. Quanto mais forte for a interação, mais difícil fica de separá-los. Maior será seu ponto de ebulição. Quanto mais fraca for as interações, mais fácil fica de separar. E aí ela se agitar mais. Automaticamente menor será o ponto de ebulição. Então, nós podemos colocar as substâncias em ordem crescente de ponto de ebulição, baseado nas forças intermoleculares. Quanto mais fraca elas forem, mais fácil fica de separá-las. Menor é o ponto de ebulição. Quanto mais forte elas forem, mais difícil fica de separá-las. Maior é seu ponto de ebulição. Então, nós conseguimos comparar, não saber o valor, hein? A gente consegue comparar as substâncias utilizando as forças intermoleculares para saber se o ponto de ebulição é mais alto ou mais baixo. Tá bom? Isso é o que a gente queria mostrar hoje para vocês com a questão das forças intermoleculares. E aí nós conseguimos fazer uma comparação entre as propriedades de ponto de ebulição, por exemplo, das substâncias. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos. Não esqueça de colocar aí o famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertando o sininho. E também não esqueça de indicar aí para um amigo, tá bom? Pessoal, coloca seus comentários. Coloca ali, William, eu queria que você revisasse um determinado assunto aí para nós. E aí eu monto aí uma aula para a gente poder fazer uma recapitulação para esses benditos vestibulares da vida. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Um grande abraço.